A voz do livro. Audiobook. Ouça o seu livro preferido e inscreva-se no canal. Capítulo 1 do livro Um Amor para Recordar, de Nicholas Sparks. Em 1958, Beaufort era uma cidade como muitas outras do Sul, situada na Carolina do Norte, na costa perto de Morehead City. Era o tipo de lugar tão úmido no verão que sair para pegar a correspondência podia fazer a pessoa sentir que precisava de um banho, e as crianças andavam descalças de abril a outubro, sob carvalhos cobertos de barbas de velho. As pessoas acenavam dos carros sempre que via alguém na rua, não importava se as conhecessem ou não. O ar tinha cheiro de pinho, sal e mar, um aroma único das Carolinas. Para muitos moradores, o ganha-pão era pescar na Baía de Palinco ou pegar caranguejos no rio Neuse. E sempre havia barcos atracados no canal intracostal. Só havia 3 canais de televisão, embora isso nunca tenha sido importante para nós que crescemos ali. Nossa vida era centrada nas igrejas. Eram 18 só dentro dos limites da cidade. Elas tinham nomes como Igreja da Congregação Cristã, Igreja dos Clementes, Igreja da Expiação Dominical e, claro, havia as batistas. À medida que eu crescia, esta era de longe a denominação mais comum por ali. E via-se uma em quase todas as esquinas da cidade. Embora cada uma se considerasse superior às demais. Eram de todo tipo, batistas do livre-arbítrio, batistas sulistas, batistas congregados, batistas missionários, batistas independentes. Bem, você entendeu. Naquela época, o maior evento do ano era patrocinado pela Igreja Batista do centro da cidade. Os sulistas, se quer mesmo saber, junto com a escola de ensino médio local. Todos os anos eles montavam o Alto de Natal no Teatro Beaufort, que na verdade era uma peça escrita por Hegbert Sullivan, um ministro que estava na igreja desde que Moisés abriu o Mar Vermelho. Tudo bem, talvez ele não fosse tão velho assim, mas era velho. Era velho o bastante para que quase fosse possível enxergar através da sua pele, meio viscosa e translúcida. As crianças juravam ver o sangue correndo em suas veias, e seu cabelo era tão branco quanto aqueles coelhinhos das lojas de animais na época da Páscoa. Enfim, ele escreveu essa peça chamada O Anjo do Natal, porque ele não queria continuar montando o clássico de Charles Dickens, Um Conto de Natal. Em sua opinião, Scrooge era um pagão que encontrou a redenção só porque via fantasmas, não anjos. E quem poderia garantir que os fantasmas tinham sido enviados por Deus de qualquer forma? E que Scrooge não voltaria ao estilo de vida pecaminoso se eles não tivessem sido mandados direto do paraíso? A obra não deixava isso claro no fim, meio que trabalhava no campo da fé e tal. Mas Hegbert não confiava em fantasmas se não fossem de fato enviados por Deus, algo não explicado na linguagem da peça. E esse era o grande problema. Alguns anos antes, ele tinha mudado o final e acabou criando sua própria versão, com o velho Scrooge se tornando pastor e indo a Jerusalém para conhecer o lugar onde Jesus ensinara as Escrituras. Isso também não funcionou muito bem, nem mesmo dentro da congregação, que sentou na plateia e assistiu ao espetáculo de olhos arregalados. E o jornal publicou coisas como: embora, sem dúvida, tenha sido instigante, não foi exatamente a peça que todos conhecemos e amamos. Então, Hegbert tentou se lançar na escrita da própria peça. Ele escrevera os próprios sermões a vida toda, e alguns, precisávamos admitir, eram mesmo interessantes.
sobretudo quando falava da fúria de Deus caindo sobre os fornicadores e todas essas coisas boas. Falar dos fornicadores, de fato, fazia o sangue de Herbert ferver. Esse era seu verdadeiro ponto de ebulição. Quando éramos mais novos, meus amigos e eu nos escondíamos atrás das árvores e gritávamos: Herbert é um fornicador! Ao vê-lo passar pela rua, e ríamos como idiotas, como se fôssemos as criaturas mais espertas que já tinham habitado o planeta. O velho Herbert se imobilizava e suas orelhas se levantavam. Juro por Deus que se moviam de verdade. Então ficava muito vermelho, como se tivesse acabado de beber gasolina, e as grandes veias verdes de seu pescoço começavam a latejar, como aqueles mapas do rio Amazonas mostrados no National Geographic. Ele espiava de um lado e de outro, os olhos se estreitando em fendas, enquanto nos procurava. Então, igualmente de súbito, começava a empalidecer, de volta àquela pele de peixe, bem diante dos nossos olhos. Cara, aquilo com certeza era algo que valia a pena ver. Então, permanecíamos escondidos atrás de uma árvore e Herbert, aliás, que tipo de gente dá esse nome ao filho? Ficava ali parado, esperando que nos entregássemos como se fôssemos estúpidos a esse ponto. Tapávamos a boca para não rir alto, mas Herbert sempre acabava nos encontrando. Ele se virava de um lado para o outro e então parava, os olhos redondos e brilhantes pousando em nós. Eu sei que é você, Landor Carter, dizia ele, e Deus também sabe. Herbert deixava a frase no ar por cerca de 1 minuto e depois voltava a caminhar. Durante o sermão do fim de semana, ele olhava bem na nossa direção e dizia algo como: Deus é bom com as crianças, mas as crianças também precisam ser merecedoras. E nós nos encolhíamos nos assentos, não de constrangimento, mas para abafar uma nova rodada de risos. Herbert definitivamente não nos entendia, o que era meio estranho, tendo em conta que ele era pai, mais de uma menina. No entanto, falarei mais sobre isso depois. Enfim, como eu dizia, certo ano Herbert escreveu O Anjo do Natal e decidiu mostrar essa peça em vez da outra. Não era ruim, na verdade, o que surpreendeu a todos no primeiro ano em que foi apresentada. É a história de um homem que perdeu a esposa alguns anos antes. Esse cara, Tom, é muito religioso, mas sua fé foi abalada depois que a esposa morreu no parto. Ele cria a filha sozinho, mas não é o melhor pai do mundo. E o que a menininha quer mesmo de Natal é uma caixinha de música especial, com um anjo entalhado na tampa, como a de uma foto que ela recortou de um catálogo antigo. O pai busca o presente por muito tempo e com afinco, mas não encontra. Então, é véspera de Natal e ainda está à procura e, enquanto percorre as lojas, esbarra em uma mulher estranha que nunca viu e que promete ajudá-lo a encontrar o presente para a filha. Antes, porém, os dois auxiliam um morador de rua, depois param no orfanato para ver mais crianças, então visitam uma senhora solitária que só queria um pouco de companhia na véspera de Natal. Nesse momento, a mulher misteriosa pergunta a Tom o que ele quer de Natal, e Tom responde que tudo o que quer é sua esposa de volta. Ela o leva até a fonte da cidade e lhe diz para olhar na água, pois lá encontrará o que está procurando. Ao olhar para a água, vê o rosto da filha. Então desmorona e começa a chorar ali mesmo. Enquanto ele está soluçando, a mulher misteriosa foge e Tom a procura, mas não a encontra. Por fim, vai para casa e as lições da noite se repetindo em sua mente. Ele entra no quarto da filha e sua silhueta dormindo o faz perceber que a menina é tudo o que lhe restou da esposa. Então começa a chorar de novo, porque sabe que não é um pai bom o bastante para ela. Na manhã seguinte,
como que por mágica, a caixinha de música está sobre a árvore de Natal e o anjo entalhado nela é igual à mulher que Tom conheceu na noite anterior. Então, a peça não era tão ruim, de fato. Verdade seja dita, as pessoas se debulhavam em lágrimas toda vez que assistiam. A peça teve lotação esgotada em todos os anos em que foi encenada e, graças à sua popularidade, Hegbert acabou tendo que transferi-la da igreja para o Teatro Beaufort, que tinha muitos mais assentos. Quando eu estava no último ano de ensino médio, havia 2 apresentações para a casa lotada, o que, considerando quem de fato a interpretava, era uma história à parte. Veja bem, Hegbert queria que a peça fosse encenada por jovens, os veteranos do ensino médio, não o grupo de teatro. Ele devia pensar que essa seria uma boa experiência antes de os alunos partirem para a faculdade e ficarem frente a frente com os fornicadores. Hegbert era o tipo de cara que estava sempre tentando nos livrar da tentação. Ele queria que soubéssemos que Deus está por aí observando, mesmo se você estiver longe de casa, e que se confiássemos em Deus, ficaríamos bem no fim. Essa era uma lição que eu acabaria aprendendo na hora certa, embora não tenha sido Herbert quem me ensinou. Como mencionei, Beaufort era uma cidade sulista típica, embora tivesse uma história interessante. O pirata Barba Negra teve uma casa aqui, e supõe-se que seu navio, Queen Anne's Rivers, esteja enterrado nas areias logo depois da costa. Recentemente, alguns arqueólogos ou oceanógrafos, ou quem quer que procure coisas do tipo, disseram que o haviam encontrado, mas ninguém tem certeza ainda, considerando que o navio afundou há mais de 250 anos e não se pode apenas meter a mão na porta-luvas e verificar o registro. Beaufort mudou muito desde a década de 1950, mas ainda não é uma grande metrópole, nem nada do tipo. A cidade está e sempre estará do lado das menores, mas antigamente, por pouco, não garantia nenhum ponto no mapa. Colocando em perspectiva, o grupamento distrital, que incluía Beaufort, cobria toda a parte leste do estado, mais de 50 mil quilômetros quadrados, e não havia uma única cidade com mais de 25 mil habitantes. Mesmo comparada a essas cidades, Beaufort estava do lado das pequenas. Qualquer coisa a leste de Hillings e ao norte de Wilmington, até a fronteira com Virgínia, era parte do distrito que meu pai representava. Suponho que você tenha ouvido falar dele. Meu pai é meio que uma lenda. Mesmo agora, seu nome é Woodford Carter e foi deputado por quase 30 anos. Seu slogan, a cada 2 anos, durante a época eleitoral, era Woodford Carter representa e um tracinho. E a pessoa devia preencher com o nome da cidade em que morava. Das viagens de carro que realizávamos, quando eu e minha mãe tínhamos que fazer nossas aparições para mostrar às pessoas que ele era um verdadeiro pai de família, eu me lembro de ver esses adesivos com diferentes nomes gravados, como Ohio, Chickahominy e Silver Springs. Hoje em dia, coisas assim não funcionariam, mas naquela época era uma publicidade bem sofisticada. Imagino que se meu pai tentasse fazer isso hoje, seus oponentes preencheriam a lacuna com todo tipo de palavrão, mas não vimos isso acontecer nenhuma vez sequer. Está bem, talvez uma. Um fazendeiro de Dupree Country escreveu merda no espaço em branco, e quando minha mãe viu, cobriu meus olhos e fez uma oração pedindo a que Deus perdoasse o pobre canalha ignorante. Ela não falou exatamente isso, mas eu captei a ideia. Então meu pai, o senhor deputado, era um figurão. 10 em cada 10 pessoas o conheciam, incluindo o velho Herbert. Mas os dois não se davam bem, nem um pouco. Apesar de meu pai frequentar a igreja de Herbert sempre que estava na cidade, o que para ser franco, não era muito frequentemente. Além de considerar que os fornicadores estavam destinados a limpar os mictórios do inferno, o reverendo acreditava que o comunismo era uma doença que condenava a humanidade à barbarilândia. Embora a barbarilândia não fosse uma palavra,
não encontro em nenhum edifício, em nenhum dicionário. A congregação entendia o que ele queria dizer. As pessoas também sabiam que o discurso era dirigido ao meu pai, que continuava sentado com os olhos fechados, fingindo não ouvir. Meu pai estava em um dos conselhos da Câmara que fiscalizava a influência vermelha, supostamente infiltrada em todos os aspectos do país, incluindo a defesa nacional, o ensino superior e até mesmo as plantações de tabaco. Lembre-se de que isso aconteceu durante a Guerra Fria. As tensões estavam aumentando e nós, da Carolina do Norte, precisávamos de algo que as reduzisse a um nível mais pessoal. Meu pai tinha procurado fatos como consistência, o que era irrelevante para pessoas como Herbert. Mais tarde, quando meu pai vinha para casa depois do serviço, dizia algo como: "O reverendo Sullivan estava com a corda toda hoje. Espero que vocês tenham ouvido aquela parte das Escrituras em que Jesus estava falando sobre os pobres." Sim, pai, com certeza. Meu pai tentava evitar conflitos sempre que possível. Acho que foi por isso que permaneceu na Câmara por tanto tempo. Ele era capaz de beijar os bebês mais feios da humanidade e ainda arranjar alguma coisa gentil para dizer. "Ele é tão bonzinho", falava quando um bebê tinha a cabeça enorme. Ou, "aposto que ela é a menina mais doce do mundo", se a menina tivesse uma marca de nascença cobrindo o rosto todo. Certa vez, uma senhora apareceu com um garoto numa cadeira de rodas. Meu pai deu uma olhada nele e disse: "Aposto $10 que você é o garoto mais inteligente da turma." E o menino era. Sim, meu pai era ótimo nessas coisas. Ele conseguia enxergar o melhor nas pessoas, com certeza. E não era um cara tão mau. Não, de verdade. Ainda mais se você considerar que ele não me batia nem nada. Mas meu pai não estava presente enquanto eu crescia. Detesto dizer isso, porque hoje em dia as pessoas alegam esse tipo de coisa mesmo, que os pais estivessem por perto, e usam isso como desculpa para seu comportamento. Meu pai, ele não me amava. Foi por isso que me tornei stripper e atuei naquela casa de show. Não quero usar isso como desculpa para a pessoa que me tornei, apenas era um fato. Ele passava 9 meses do ano fora, morando em um apartamento em Washington, a 482 quilômetros de distância. Minha mãe não acompanhava porque os dois queriam que eu crescesse do mesmo modo que eles. Claro, o pai do meu pai o levava para caçar e pescar, ensinou a jogar bola lá nas festas de aniversário, ia nas festas de aniversário. Todas essas pequenas coisas que contam muito antes da idade adulta. Meu pai, por outro lado, era um estranho, alguém que eu mal conhecia. Pelos primeiros 5 anos da minha vida, achei que todos os pais morassem em outro lugar. Até que meu melhor amigo do jardim de infância, Eric Hunter, me perguntou quem era aquele cara que tinha aparecido na minha casa na noite anterior. Então percebi que algo não estava certo naquela situação. "Ele é meu pai", respondi orgulhoso. "Ah!", exclamou Eric, enquanto revirava minha lancheira procurando chocolate. "Eu não sabia que você tinha pai." Foi como um tapa na minha cara. Então, cresci sob os cuidados da minha mãe. Ela era uma ótima mulher, doce e gentil. O tipo de mãe com que a maioria das pessoas sonham. Só que não era, nem jamais poderia ser, uma influência masculina na minha vida. E isso, aliado à minha crescente desilusão com meu pai, fez com que eu me tornasse uma espécie de rebelde, mesmo sendo muito jovem. Não um dos ruins, veja bem. Eu e meus amigos saímos escondidos à noite e ensaboávamos janelas de carros de vez em quando. Eu comia amendoins cozidos no cemitério atrás da igreja, mas, anos 1950, esse era o tipo de coisa que fazia os outros pais balançarem as cabeças e sussurrarem para os filhos: "Você não quer ser como aquele garoto Carter. Ele está na via expressa para a cadeia." Eu, um bad boy, por comer amendoins cozidos no cemitério, imagine só. Enfim, meu pai e Herbert não se davam bem, mas não apenas por causa da política. Parece que os dois se conheciam de muito tempo. Herbert era cerca de 20 anos mais velho que meu pai, e antes de ser reverendo, trabalhava para o meu avô.
Meu avô, embora passasse muito tempo com meu pai, era um canalha de marca maior. A propósito, foi ele que fez a fortuna da família, mas não quero que pense que meu avô era o tipo de homem que se tornou escravo do negócio, trabalhando de modo diligente e o vendo crescer. Prosperando aos poucos, com o tempo, ele era muito mais esperto que isso. O modo como juntou dinheiro foi simples. Começou como contrabandista de bebidas, acumulando riquezas durante a lei seca, importando rum de Cuba. Depois começou a comprar terra e a contratar arrendatários para trabalhar nelas. Ele ficava com 90% do que os arrendatários ganhavam com a plantação de tabaco. Depois, lhes emprestava dinheiro sempre que precisavam, às taxas de juros ridiculamente altas. Claro que meu avô nunca pretendeu reaver o dinheiro. Em vez disso, executava qualquer terra ou equipamento que os arrendatários, porventura, tivessem. Então, no que ele chamou de momento de inspiração, abriu um banco chamado Banco e Empréstimos Carter. O único outro banco no raio de 2 condados tinha sofrido um incêndio misterioso e, com o começo da depressão, nunca reabriu. Embora todos soubessem o que de fato acontecera, nenhuma palavra foi dita por medo de retaliação, e esse medo tinha fundamento. O banco não foi o único edifício a sofrer um incêndio misterioso. As taxas de juros do meu avô eram ultrajantes, e pouco a pouco ele começou a acumular mais terras e propriedades do que as pessoas declaravam nos empréstimos. Quando a depressão chegou ao auge, meu avô executou dezenas de negócios por todo o condado, enquanto retinha os donos originais trabalhavam por salários, pagando-lhes apenas o suficiente para mantê-los onde estavam, porque não tinha mais para onde ir. Ele lhes dizia que, quando a economia melhorasse, lhes venderia de volta seus negócios, e as pessoas sempre acreditavam. No entanto, a promessa nunca foi cumprida. No fim, meu avô controlava grande parte da economia do condado e abusava do poder de todas as formas imaginárias. Eu gostaria de dizer que ele acabou tendo uma morte horrível, mas não foi bem assim. Meu avô morreu com uma idade muito avançada, enquanto dormia com a amante em seu iate, nas Ilhas Caimã. Ele sobreviveu a suas 2 esposas e a seu único filho. Que fim para um cara desses, hein? Eu percebi que a vida nunca é justa. Isso deveria ser ensinado nas escolas. Bem, de volta à história. Hegbert, depois de perceber o grande canalha que meu avô era, parou de trabalhar para ele e ingressou no ministério. Então voltou para Belfort e começou a pregar na mesma igreja que frequentávamos. Hegbert passou o primeiro ano aperfeiçoando o ato apocalíptico, com sermões mensais sobre os males da avareza, e isso mal lhes deixava tempo para qualquer outra coisa. Completou 43 anos antes de se casar. Tinha 55 quando a filha Jamie Sullivan veio ao mundo. Sua esposa, uma mulherzinha franzina, 20 anos mais jovem que ele, sofreu 6 abortos espontâneos antes de Jamie nascer. E, por fim, morreu no parto, fazendo de Herbert um viúvo com a filha para criar sozinho. Esta é, claro, a história por trás da peça. As pessoas conheciam a narrativa antes mesmo de a peça estrear. Era uma daquelas histórias que circulavam sempre que Herbert precisava batizar um bebê ou comparecer a um funeral. Todo mundo a conhecia. E acho que foi por isso que tantas pessoas se emocionaram quando assistiram à encenação. Sabiam que era inspirada numa história real, o que conferia a ela um significado especial. Jamie Sullivan era veterana no ensino médio, como eu, e já tinha sido escolhida para interpretar o anjo. Não que qualquer outra pessoa pudesse ter tido uma chance. Isso, claro, tornava a peça ainda mais especial naquele ano. Seria um grande acontecimento, talvez o maior de todos os tempos, pelo menos na cabeça da senhorita Gumber. Ela era professora de teatro e já estava toda animada com a possibilidade quando a vi pela primeira vez na aula. Bem, na verdade, eu tinha planejado fazer a aula de teatro naquele ano. Não mesmo.
Bem, na verdade, eu não tinha planejado fazer aula de teatro naquele ano. Não mesmo. Mas era isso ou Química 2. A questão é que achei que a aula seria moleza, ainda mais comparada com a outra opção. Nada de trabalhos, testes, tabelas em que eu tinha que memorizar prótons e nêutrons e combinar elementos nas devidas fórmulas. O que poderia ser melhor para um veterano do ensino médio? Parecia uma certeza e, quando me matriculei, achei que poderia dormir durante a maior parte das aulas, o que, considerando o meu hábito de comer amendoim tarde da noite, era muito importante nessa época. No primeiro dia, fui um dos últimos a chegar, entrando apenas alguns segundos antes de o sinal tocar, e me sentei no fundo da sala. A senhorita Garber estava de costas para a turma, ocupada escrevendo seu nome em grandes letras cursivas, como se não soubéssemos quem ela era. Todo mundo a conhecia. Era impossível não a conhecer. A senhorita Garber era grande, tinha pelo menos 1,90 m, com cabelo vermelho, flamejante, e a pele pálida que mostrava as sardas de seus mais de 40 anos. Também estava acima do peso. Eu diria que ela pesava mais de 100 quilos e gostava muito de vestir batas havaianas floridas. Usava óculos grossos e escuros, com armação de chifre, e cumprimentava todo mundo com um "Oi!", meio cantando. A senhorita Garber era uma figura única e era uma solteirona. Debaixo do nome escreveu os objetivos que gostaria de alcançar naquele ano. Autoconfiança era o número 1, seguido de autoconsciência. E, em terceiro, autorrealização. A senhorita Garber era muito interessada nessa causa do auto, o que a colocava muito acima da média em se tratando de psicoterapia. Embora ela não devesse perceber isso naquela época. Ela era uma pioneira nessa área, talvez tivesse algo a ver com sua aparência, talvez estivesse apenas tentando se sentir melhor em relação a si mesma. Mas estou divagando. Só depois de a aula começar, percebi algo estranho. Embora a Beaufort High School não fosse grande, eu tinha certeza de que era bem dividida, meio a meio entre moças e rapazes. Logo fiquei surpreso, porque naquela aula a turma era composta por pelo menos 90% de garotas. Só havia mais um garoto na turma, o que, a meu ver, era uma coisa boa. E por um momento me senti corar com a sensação de "se cuida mundo, aqui estou eu". Garotas, 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 eu não conseguia parar de pensar, garotas e mais garotas e nenhum teste à vista. Tudo bem, eu não era o cara com o pensamento mais moderno da vizinhança. Então a senhorita Garber tocou no assunto da peça de Natal e diz a todos que Jamie Sullivan vai ser o anjo esse ano. A senhorita Garber começou a bater palmas na mesma hora. Era membro da igreja também. E um monte de gente suspeitava que ela tinha um interesse romântico por Herbert. Lembro que na primeira vez que ouvi falar disso, pensei que era uma sorte os dois serem velhos demais para terem filhos, se algum dia ficassem juntos. Imaginem, translúcido com sardas. A própria ideia causava arrepios em todo mundo. Mas claro, ninguém nunca comentou nada, pelo menos não perto da senhorita Garber e de Herbert. Fofoca é uma coisa, fofoca maliciosa é outra, bem diferente. E nem mesmo no ensino médio éramos tão cruéis assim. A senhorita Garber continuou aplaudindo sozinha por um tempo, até que todos, enfim, nos juntamos a ela, porque ficou claro que esse era seu objetivo. "Levante-se, Jamie", pediu a professora. Então Jamie se levantou e se virou para nós, e a senhorita Garber começou a aplaudir ainda mais rápido, como se estivesse diante de uma verdadeira estrela de cinema. Jamie Sullivan era uma boa garota, de verdade. Beaufort era tão pequena que só havia uma escola de ensino fundamental, então nós fomos da mesma turma a vida inteira. E eu estaria mentindo se dissesse que nunca havia falado com ela. No segundo ano do fundamental, Jamie se sentou na carteira ao lado da minha o ano inteiro e conversamos algumas vezes, mas isso não significava que eu passava muito tempo com ela quando estava livre, nem mesmo naquela época. Com quem eu falava na escola era uma coisa, com quem eu falava depois da aula era outra completamente diferente. E Jamie nunca fez parte do meu grupo social. Não que Jamie não fosse interessante, não me entenda mal.
ela não era horrível nem nada disso. Por sorte, puxava a mãe, que de acordo com as fotos que vi, não era tão ruim, ainda mais levando-se em conta com quem se casou. Só que Jimmy também não era bem o que eu considerava atraente. Magra, com cabelos cor de mel e olhos azuis claros. Na maior parte do tempo, parecia meio sem graça. Isso quando você ao menos a notava. Jimmy não ligava muito para a aparência, porque estava sempre buscando coisas como a beleza interior. E suponho que, em parte, este seja o motivo para ter a aparência que tinha. Desde que a conheci, e fazia muito tempo. Lembre-se, Jamie usava o cabelo preso num coque apertado, quase como uma solteirona, sem um pingo de maquiagem no rosto. Isso combinado com o cardigan marrom habitual e a saia xadrez. Sempre fazia parecer que ela estava indo para uma entrevista de emprego na biblioteca. Pensávamos que era uma fase e que Jimmy acabaria se libertando disso. Mas tal coisa nunca aconteceu. Mesmo durante os 3 anos de ensino médio, Jamie não mudou nada. A única coisa que mudou foi o tamanho das roupas. A aparência de Jamie não era a única coisa que a tornava diferente. Também havia seu comportamento. Ela nunca frequentou a lanchonete Cecil's, nem ia a festas do pijama com outras garotas. Eu sabia que nunca tivera um namorado. Era provável que o velho Herbert tivesse um infarto se a filha arranjasse um. Mesmo se por uma estranha reviravolta ele tivesse consentido, não faria diferença. Jamie carregava a Bíblia para onde quer que fosse, e se a aparência dela e Herbert não fosse o suficiente para afastar os garotos, a Bíblia com certeza o faria. Eu gostava da Bíblia como qualquer adolescente, mas Jamie parecia adorá-la, de um jeito que era completamente estranho para mim. Ela não só ia para a escola bíblica de férias em agosto todos os anos, como também lia a Bíblia na escola, no intervalo do almoço. Na minha cabeça, isso não era normal, mesmo que fosse filha do pastor. Não importa o ângulo pelo qual você olhasse, ler as cartas de Paulo aos Efésios não era bem de longe, não era nem de longe divertido, quanto paquerar, se é que você me entende. E Jimmy não parava por aí. Por causa de suas leituras bíblicas, ou talvez por causa da influência de Herbert, ela acreditava que era importante ajudar os outros, e isso era exatamente o que fazia. Eu sabia que Jimmy era voluntária no orfanato em Morehead City, mas para ela isso não era suficiente. Estava sempre encarregada de alguma arrecadação de fundos, ajudando a todos, desde os escoteiros até programas de integração entre pais e filhas. E sei que, com 14 anos, passou parte do verão pintando a parede externa da casa de um vizinho idoso. Jimmy era o tipo de garota que tiraria as ervas daninhas do jardim de alguém sem que a pessoa lhes pedisse, ou que pararia o trânsito para que crianças atravessassem a rua. Ela juntava a mesada para comprar uma nova cesta de basquete para os órfãos, ou deixava o dinheiro na cestinha da oferta da igreja, no domingo. Em outras palavras, era o tipo de garota que fazia com que o restante de nós parecesse mal. E, sempre que olhava para mim, eu não podia deixar de me sentir culpado, mesmo que não tivesse feito nada errado. Jimmy tampouco limitava as boas ações às pessoas. Se encontrasse um animal ferido, por exemplo, também tentaria ajudar. Gambás, esquilos, cachorros, gatos, sapos. Não fazia diferença para ela. O veterinário, o Dr. Hennig, a conhecia de longe e balançava a cabeça sempre que a via andando até a porta, carregando uma caixa de papelão com algum bicho dentro. Ele tirava os óculos e os limpava com um lenço, enquanto Jamie explicava como encontrar a pobre criatura e o que havia acontecido. Ele foi atropelado por um carro, Dr. Hennig. Acho que estava nos planos do senhor que eu encontrasse e tentasse salvá-lo. Você vai me ajudar, não vai? Para Jamie, tudo estava nos planos do Senhor. Isso era outra coisa. Ela sempre mencionava os planos do Senhor nas conversas. Não importava qual fosse o assunto. O jogo de beisebol foi cancelado por causa da chuva? Deve ser o plano do Senhor para impedir que algo pior aconteça.
Um teste surpresa de trigonometria em que todos da turma se dão mal deve estar nos planos do Senhor nos dar desafios. Enfim, você entendeu a ideia. Então, é claro, havia toda a situação de Herbert e isso não ajudava em nada. Ser filho do pastor não devia ser fácil, mas Jamie fazia com que a situação parecesse ser a coisa mais natural do mundo e que tinha sorte por ter sido abençoada dessa forma. Sou muito abençoada por ter um pai como o meu, costumava dizer. Sempre que falava isso tudo, o que podíamos fazer era balançar a cabeça e nos perguntar de que planeta ela tinha vindo. Apesar de tudo, porém, o que realmente me deixava louco com relação a Jamie era o fato de que ela estava sempre muito alegre. Não importava o que estivesse acontecendo ao seu redor. Juro, aquela garota nunca disse uma coisa ruim sobre nada nem ninguém, nem mesmo sobre aqueles que não eram legais com ela. Jamie cantarolava enquanto caminhava pela rua e acenava para estranhos que passavam de carro. Às vezes, senhoras saíam correndo de casa enquanto a viam passar, para oferecer pão de abóbora que tinham preparado o dia todo ou uma limonada se o sol estivesse muito forte. Parecia que todos os adultos da cidade a adoravam. Jamie é uma mocinha tão boa, diziam sempre que tocava no nome dela. O mundo seria um lugar melhor se houvesse mais pessoas como ela. Mas meus amigos, eu não pensava assim. Mas meus amigos e eu não pensávamos assim. Para nós, uma Jamie Sullivan já era o suficiente. Eu pensei nisso tudo enquanto Jamie estava de pé na nossa frente, no primeiro dia da aula de teatro, e admito que não estava muito interessado em vê-la. Estranhamente, quando Jamie se virou para nós, eu meio que tive um choque, como se estivesse sentado em um fio desencapado ou algo assim. Ela não usava saia xadrez, como uma blusa branca. Ela usava uma saia xadrez com uma blusa branca sobre o mesmo cardigã marrom que eu tinha visto 1 milhão de vezes. Mas havia 2 novas protuberâncias em seu peito que o cardigã não conseguia esconder e que eu podia jurar que não estavam lá 3 meses antes. Jamie nunca usava maquiagem e seguia assim, só que estava bronzeada, talvez da escola bíblica, e pela primeira vez parecia, bem, quase bonita. Claro que descartei o pensamento de imediato, mas quando ela olhou ao redor, parou e sorriu para mim, feliz por me ver ali. Só mais tarde eu entenderia o motivo.